quero usar esses minutos para salientar, para ressaltar essa importante vitória que Chapadão do Sul teve ao ser aprovado por esta Câmara o projeto de lei das emendas impositivas. Por que é uma grande vitória para a população de forma geral? Porque a população, de forma geral, nos procuram para dizer várias necessidades que tem. E é evidente que o Poder Executivo já tem desenhado, já tem alinhado um segmento de investimento por aí fora, o que não é absurdo. Mas muitos dos desejos, dos pedidos, acabam ficando de fora, pedidos que fazem parte da vida prática do cidadão. Quando eles nos procuram, nem sempre são atendidos, não por maldade. Mas, através dessa emenda impositiva, desta lei, que nós aprovamos e será aplicada no próximo ano, podemos, então, direcionar investimentos de forma específica. E aqui quero agradecer aos meus colegas, Wanderson Cardoso, Anderson Abreu e Mica, que, juntos, nós fizemos uma indicação para que seja adquirido um micro-ônibus para atender a população do Chapadão do Sul, que tem convênio médico, mas, devido a isso, não podem ser transportados para outras, a capital, por exemplo, para exames ou consultas, porque, evidentemente, o ônibus que é adquirido pelo dinheiro do SUS não é permitido, entendemos isso. Era uma reivindicação desde o início desse mandato. E agora veio a oportunidade de fazermos isto. Então, esse grupo, que é numeroso, poderá ser atendido assim que esse micro-ônibus for adquirido, especificamente para esta finalidade. E não estamos falando de poucas pessoas, não, são dezenas, principalmente funcionários públicos e de empresas que têm um salário menor e precisam desse apoio, dessa viagem, porque uma viagem até Campo Grande, por exemplo, de carro, não sai barato. Estamos falando de 300 a 400 reais, no mínimo, entre viagem, despesa e tudo mais. E uma pessoa que ganha 1.000, 1.200 reais, ela não consegue pagar. Então, ela tem que se virar. Com esse micro-ônibus, essa despesa, então, será diminuída ou levada a zero, e assim ele poderá fazer as consultas, os exames que a nossa cidade não comporta. É uma vitória de todos do município de Chapadão do Sul, e quero aqui dizer mais uma vez obrigado aos meus colegas, que, unindo-se a mim, fizemos um valor financeiro razoável e indicar esta aquisição. E também quero falar que destinei para as creches, brinquedos, para o Érico Veríssimo também, e também uma compra de um veículo para atender a população ali do Flamboyant, o posto que precisa levar o médico em algumas casas, ou porque é idoso, ou porque é gestante, ou tem alguma dificuldade de deslocamento, está sem carro, não tem um veículo para fazer isso. E com a compra desse veículo, vai poder então chegar ao lar e assim atender melhor a população, no caso do Flamboyant, e meus colegas indicaram para os outros bairros. Então, fico aqui muito feliz, quero agradecer aos meus colegas e dizer que a cidade está de parabéns, porque o projeto foi aprovado, se Deus quiser, ao longo de 2020, será feito as compras e assim estaremos todos felizes. Muito obrigado e boa noite. Aproveitando, e por isso não quis interromper o vereador Abreu, só para lembrar, e até para reforçar a vossa palavra, quando questionei também a questão do asfalto, um dos requerimentos, eu pedi em requerimento o caderno de obras, o diário de obras, que é um documento obrigatório, e como ele é diário, ele é preenchido diariamente, e não mensalmente, senão seria mensário. Veio a mesma solicitação para prorrogação do prazo, foi concedido, ok? E depois veio a resposta de que a prefeitura não precisava fazer o diário. Ué, se não precisava fazer o diário, e a lei diz que tem que fazer, por que pediu prazo para prorrogar então? Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Quero, para que não digam que eu sou injusto, quero ressaltar a alegria de termos um prefeito vivaz, à frente
do nosso tempo, à frente mesmo de muitas projeções. Quero ressaltar isso. E, para não ser assim injusto, fiz uma pesquisa, não gigantesca, mas razoável. Por exemplo, o tema lombadas eletrônicas e quebra-molas, né? Eu não tenho assinado as indicações porque eu cansei disso. Mas eu tenho que dizer que o prefeito surpreende a mim, e creio que a vocês também, depois que eu ler isso aqui. Antes, porém, quero relembrar com vocês, aliás, lembrar e falar para vocês uma frase que eu li no cemitério, quando foi o enterro do meu padrasto. Estava assim na entrada do cemitério, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aqui todos são iguais. Nunca esqueci essa frase, não quero esquecer, né? Mas quero ressaltar a grandeza, né? Não quero ser um homem chato, porque o nosso prefeito ele é fantástico. Porque eu fiz a pesquisa, tem um camarada aqui chamado Florian Schumacher, assim que se pronuncia, acredito. Ele é cursando na USP, Exalc, é uma universidadezinha, creio que razoável, e ele ressalta no seu resumo da sua tese a importância e o valor das lombadas eletrônicas e dos quebra-molas. E ele é tão interessante que ele distingue uma da outra, apontando até os problemas. Ele diz que a melhor é o tal do quebra-mola, né? Porque ele é barato, não tem manutenção. Mas ele dá um problema porque as viaturas oficiais têm que segurar, né? Uma ambulância, um corpo de bombeiro, não pode atropelar, né? E uma pessoa com deficiência. Então, o quebra-mola dá essa dificuldade. Enquanto que a lombada eletrônica, que é muito boa, o custo dela de manutenção é muito alto. É um rapaz que está fazendo especialização na USP, Exalc, mas não chega perto do nosso prefeito, não chega perto. Não quis pegar um outro, mas então peguei a resolução do próprio Conselho Nacional de Trânsito, que normatiza as lombadas, dizendo os porquês delas, e no final tem uma frase interessante: as secretarias municipais de obra e de infraestrutura devem ter, né, no seu ímpeto de ajudar a evitar acidentes. Mas o nosso prefeito é melhor que a resolução do CONTRAN ou de um pobre coitado da USP, Exalc. Nem todo mundo, então, é igual nesse planeta aqui. Não quero que diga que eu não sou uma pessoa que elogie o nosso prefeito, porque a cidade, o povo grita desesperadamente para reduzir a velocidade, mas o nosso prefeito tem visão de futuro e ele consegue enxergar bem mais que o país ou de um simples mestre da Exalc USP. Também estava preocupado com o Leonir, né? Na resposta, uma frase me chamou a atenção na resposta, no ofício que veio para o vereador Elton Silva. Ele foi levado para dirigir na educação. Ele não tem competências, segundo o documento, por problemas que eu não sei qual que é, para dirigir uma ambulância. Mas ônibus escolar ele pode? Eu não entendi isso. Eu não entendi a colocação, mas como é um assunto que o colega trouxe, não vou me meter nessa área, ok? Mas eu fiquei curioso. Não pode, não tem capacidade de dirigir uma ambulância, mas pode dirigir um ônibus com 30 crianças, gritando no pé do ouvido dele, depois de tantos anos de profissão. Aí eu lembrei de quantas vezes pedimos capacitação, treinamento, que todo mundo precisa ter. Mas não vou eu discutir com o prefeito, porque ele é muito capaz. Andei visitando algumas obras, visitei a prefeitura, a construção. Está bonita, vão lá visitar, está bonita, está bem legal, show de bola, daí um elogio, agora sincero, não cínico. Fui no aeroporto, fiz a indicação, joia, está bacana, precisa dar uma retocada, né, nas pinturas, limpar, mas está bom, está joia. Fui visitar ali o Planalto, aproveitei a folga da escola, né, corri lá para dar uma olhadinha, o asfalto está sendo feito, né, não está 100% ainda, mas está quase chegando no 100%. Essa semana, eu acho que eu vou conseguir
porque eu trabalho de manhã na escola e à tarde, segunda, terça e sexta, estou enrolado. Mas quarta e quinta eu vou dar uma passeada no meu bairro, só no meu bairro, porque eu preciso fazer algumas indicações. O asfalto feito já está se deteriorando. Já há buracos, na primeira chuva que der violenta aí, já foi asfalto, né? Nem terminei de pagar, eu preciso pagar, estou com 3 atrasadas, mas vou pagar, tá? Vou pagar. Esse mês eu pago direitinho, né? Graças a Deus. Mas também quero falar sobre... É tanta coisa aqui, meu Deus do céu, que eu fiquei semana passada sem falar, aí acumulou. Eu recebi uma reclamação dos profissionais de educação e de alguns pais, né, sobre um acontecimento que virou manchete, que foi o protesto dos alunos lá no campeonato, né? Campeonato, né? Ali no ginásio. É campeonato? Como é que chama? Jogos Escolares, obrigado. Jogos Escolares. Que, aliás, o Lupatini está de parabéns, né? Iniciou lá no passado, né? Foi interessante porque eu vi a população, os interessados se manifestando. Se achou que estava injusto, tem que dizer mesmo, uai, tem que falar. Aí liguei para o Guerino, liguei para o Wander, né? E eles confirmaram que estava tudo certinho. A questão ali é a reclamação de 2 alunos que jogaram pelo Carlos Drummond, que teriam sido matriculados depois do prazo de entrega das fichas. Recebi o ofício eu me enviei um ofício, recebi agora a resposta, eu estava lendo ali, peguei os documentos apresentados, que também foram apresentados à comissão, que negou o pedido de desclassificação da equipe pela irregularidade. Só que, ou eu não estou sabendo ler, mas está claro no regulamento, estou escrevendo isso, as datas, os prazos, artigo 19, está tudo escrito. E os alunos ainda pertenciam a outra escola. Um só teve a matrícula no dia 17 do 10, e o outro no dia 7 do 10, e o prazo limite era 30 do 9. É choro, não é choro, é justiça. É fazer a coisa correta. Nós não costumamos ler aqui a Bíblia, não faz parte, e a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis no pouco e no muito. Tem que ser correto. E até onde eu pude observar, e eu vou documentar tudinho, enviar, e vou entrar com requerimento na próxima sessão, porque eu tenho que dar uma satisfação aos que me questionaram, não tenho outra opção, sou obrigado a solicitar que a Secretaria de Esporte e Educação reveja isso, releia o próprio regulamento que ela fez, porque está claro, 2 documentos colocam os prazos limites para a entrega das fichas, e o aluno tinha que estar matriculado naquela escola pelo qual ele defendeu. Então está errado, a não ser, claro, que me provem o contrário, mas tudo bem, não há problema nenhum, a questão é fazer o certo. Imagine a SERC vai jogar um torneio e ela é prejudicada porque um outro jogador de um outro time estava fora do prazo. Vocês sabem disso, vocês são profissionais. A equipe é desclassificada, não importa se é Flamengo, se é Palmeiras ou Corinthians, é desclassificado, acabou. Paga multa e tudo. Isso é sério. Está mexendo com o sentimento de crianças que estão ali dando sangue e vê a sua vida, pera lá, rega para mim sim, para o outro não, enfim. Mas, se não quero me alongar até para não ser injusto, eu vou enviar um requerimento solicitando mais explicações e uma medida de providência. Vou voltar àquela frase do cemitério. Aqui todos são iguais. Quando o governador Reinaldo Azambuja reduziu, e os deputados aprovaram essa aberração dessa lei, reduziu o salário dos professores contratados, lembram disso? Nós fomos para a rua, ficamos 2 dias parados, 95% das escolas do Estado pararam, exigindo muitas coisas também. Ele deu uma recuada numa coisa ou outra tal. Mas o que eu quero contar é o seguinte, que eu estava na rua ali um pouquinho, dando uma panfletada também, e 2 camaradas, como não estavam num Fusca, estavam num caminhonete chique, então não são assalariados. Passaram, estendi o panfleto, fecharam o vidro, viraram a cara, seguiram adiante. E depois eu vi outros comentários, esse
professor, tudo preguiçoso e outros adjetivos. Tá bom. Qual não foi a surpresa? Agora o povo da grana ficou zangado com o governador, porque mexeu no bolso deles. Aqui todo mundo é igual. É fácil quando é no outro. Mas tudo bem, eu vou para a rua por vocês também, fazendeiros. Eu vou apoiar vocês. Só que antes de falar mal de professor, um ou outro, de achar que professor porque para é vagabundo, pensa bem. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Esse governador colocou isso em prática. E para vocês aqui que votaram, porque eu não votei nele, vocês sabem disso, não votei nele. A nossa cidade abraçou o homem, ajoelhou, pediu voto desesperado. Paulo Correia, do MDB lá, como é que é? Márcio Fernandes. O povo nadou em voto na cidade. Olha lá o resultado. E agora o que fazer? O homem foi reeleito, tem que aguentar o homem, ué. Foi 15 a quanto? 15 a 3, 5 a 5? 15 a 5, né? Uma goleada. Até lembrei, Alemanha e Brasil. É fácil falar quando é professor. Agora chegou no pescoço do agricultor. Vai lá, abraça o homem. Diz que o professor é vagabundo, é preguiçoso, porque briga pelos seus direitos. Quando eu defendo o sindicato, e vou defender sempre, porque é a nossa força. Toda instituição tem que se organizar, tem que brigar pelo que acredita. E se necessário for, faz paralisação, ora bolas. É assim a democracia, não é diferente, não pode ser diferente. Mas tá aí, não se preocupe, eu vou apoiar, vou ajudar no que eu puder, né? Afinal de contas, não gosto do governador mesmo, não simpatizo com a política dele, do PSDB, então estou dentro da confusão. Mas é bom aprender essa lição, Chapadão do Sul. Abraçar um homem que agora mordeu vocês, mordeu a todos nós. E vamos pagar caro, já estamos pagando, a gasolina já subiu, né? Foi isso que eu vi, né? Já subiu alguns centavos. Mas no final do mês são vários litros, fica cara a brincadeira. Quero aqui agradecer esse momento e fica aqui a reflexão para todos nós. Justiça, igualdade e respeito para todos, porque um dia pode ser a nossa vez também. Obrigado, boa noite.